Onde você estiver, sinta-se abraçado. Um grande abraço, boa tarde. Estamos começando aqui na nossa TV Ops Canal 10, mais um programa Top Sport ao vivo, também na nossa página no Facebook. Hoje, quinta-feira, último dia do mês de outubro, dia 31 de outubro de 2019. E no programa de hoje você vai ficar sabendo, lutando para permanecer na Série A, o CSA conquistou nesta quarta-feira o triunfo super importante para seus objetivos no Estádio Rei Pelé. O Azulão superou o Corinthians pelo placar de 2-1. Já na Série B, se aproximando aí do fim, o CRB é um dos times que sonha em conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. Após 31 rodadas, o Galo aparece na 7ª colocação com 46 pontos. Na noite desta sexta-feira, nós teremos, claro, situações importantes, ou seja, Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, um final de semana que se aproxima e muitas informações aqui no programa. Teremos também nesse final de semana, ou seja, um clássico aqui na cidade de Arapiraca, pelo Campeonato Alagoano Sub-15. E também você vai ficar sabendo, torcedores de torcidas organizadas, aqueles violentos, eles poderão ser punidos a partir de agora com mais rigor. O Senado aprovou o projeto de lei da Câmara que garante a punição, mesmo quando os atos forem praticados em datas e locais distintos dos eventos esportivos, mas motivados por eles. E dentro dessa regulamentação, o Conselho Arbitral, aí falando sobre o futebol de Alagoas, aprovou logicamente a Copa Alagoas. Nós vamos ter aí a Copa Alagoas a partir de janeiro e já começa com o clássico do interior. Asa e CSE estarão se enfrentando. O programa Top Sport, que tem o oferecimento da água mineral Verdes Mares, ou seja, água mineral Verdes Mares. E no calor, nada melhor do que uma água bem gelada e com a garantia e qualidade que fica ainda melhor. Isso você encontra na água mineral Verdes Mares. Grupo Rafael Tenório, confiança e qualidade que você merece. GB Roupas, e olha só, quer se vestir bem, com roupas de qualidade? Vá lá, GB Multimarcas, confira o que tem de melhor, com os melhores preços. Bravo, Biogás, Gino Benotti, fica na Praça Bom Conselho 41, no centro, ao lado da Igreja Velha. Pois é, um abraço para o nosso Guilherme. Sandálias Aventuras. Olha, Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. Hoje, você não precisa sair de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Aqui, você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, lojistas e até mesmo os nossos amigos feirantes. Venha e conheça nossos produtos. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar e também com sandálias personalizadas para todas as ocasiões. E você vai acompanhar agora o VT dos colchões Quality Mag. É verdade. Acompanhe aí o que a gente tem para mostrar para você. Você conhece Quality Mag colchões terapêuticos? Chega de sofrer com dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco. Saiba que o grande vilão pode ser o seu colchão. Então aproveite e durma em um colchão terapêutico da Quality Mag. Ele é indicado para quem sofre com má circulação, dormência nas pernas e mãos. Nele você terá 8 terapias que trará conforto, dentre elas densidade única progressiva, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Tudo através do poderoso controle remoto da Quality Mag. Ele fará massagem durante o seu merecido descanso. São 21 tipos de massagens. E o melhor, o controle tem um time que ao programar ele desliga sozinho. Mas atenção, o colchão da Quality Mag você não encontra em lojas, somente por esse telefone. Agende uma visita gratuita com um de nossos consultores que irão até a sua casa e fará a apresentação do colchão. Ganhe um travesseiro magnético. Quality Mag colchões terapêuticos tem um diferencial dos demais que existem no mercado. Ligue agora e você terá condições especiais. Temos planos para aposentados e pensionistas. Aproveite! Quality Mag colchões terapêuticos é o colchão do sono melhor. Muito bem, colchões Quality Mag. Olha, você ligando agora para esse número 0800 765 5535. 0800 765 5535. Você diz o seguinte: olha, eu estou assistindo o programa Top Sport na TV Ops e eu vi o comercial dos colchões Quality Mag. E aí, resultado, você vai ter um excelente desconto para você, tá certo? Ligue agora. Deixa eu cumprimentar aqui os nossos companheiros de programa, Antônio Guimarães e Eduardo Cardial. Aliás, quero mandar um abraço aqui para o companheiro Nazário Silva, que ontem foi o nosso convidado do programa na apresentação do companheiro Antônio Guimarães.
Bom, CSA conquista uma excelente vitória, uma grande vitória, mantém o time do Mutange vivo nessa luta, na briga por uma permanência na Série A. Boa tarde, Antônio Guimarães. Um abraço para você, Oswaldo Barbosa, um abraço, amigos, é verdade. Aliás, os nossos times, as nossas equipes conseguiram resultados interessantes no final de semana. Eu tenho certeza absoluta que tanto o CSA quanto o Clube de Regatas Brasil é evidente que agora vão lutar com maior tranquilidade. O CRB sabe das possibilidades, já que os resultados foram interessantes demais para o CRB. O Curitiba anda tropeçando todo dia. Então agora há uma aproximação real do CRB com relação à zona de classificação, que era praticamente impossível. O torcedor do CRB já tinha descartado a possibilidade de chegar à Série A. Hoje não se fala em outra coisa. Vencendo o Oeste, o CRB passa realmente a disputar uma vaga para a Série A do futebol brasileiro. E o CSA, que com os resultados do final de semana, embora Ceará e Fortaleza tenham vencido suas partidas, mas com o resultado do Fluminense, o CSA passa a disputar com o Fluminense a vaga para sair da zona de rebaixamento. Pois é, e que hoje tem, inclusive, Botafogo e Cruzeiro. Esse jogo será no Newton Santos, um confronto direto. Duas equipes que lutam, que brigam também por uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito aqui, vamos colocar os gols de ontem, os melhores momentos do CSA, os jogos de hoje que essas partidas irão fechar a rodada, inclusive, além de Cruzeiro e Botafogo, o Flamengo joga hoje contra o Goiás no Serra Dourada, inclusive o Serra Dourada, onde a direção do Goiás, ela colocou à disposição 50% da capacidade dos ingressos lá do Serra Dourada hoje para a torcida do Flamengo. Então, nós deveremos ter um grande público hoje à noite lá no Serra Dourada. Eduardo Cardial, boa tarde. Boa tarde, Oswaldo. Um forte abraço para você, um abraço aos amigos do programa Top Esporte, os internautas, aos telespectadores e aos nossos assinantes. Olha, uma noite de quarta-feira extremamente agradável para o futebol de Alagoas. Aliás, pelo futebol que vem apresentando o Corinthians, nós já vínhamos dizendo aqui que o CSA chegaria em condições de igualdade para conquistar essa vitória diante do Timão Paulista. E a mídia nacional também, ela já estava adiantando isso, inclusive dando o CSA como favorito na partida de ontem. O CSA que pode, pós-jogo de ontem, ter feito ou fazer mais uma vítima como técnico, que é o Carille. O André Sanches, depois da coletiva de ontem, aliás, durante a coletiva de imprensa de ontem, o Carille não foi da coletiva, né? Foi o presidente do Corinthians, acabou o limite, o André Sanches deixou bem claro com isso, chutou o balde, inclusive o site Top Sport traz hoje uma matéria com as principais frases do André Sanches em relação ao Corinthians e ao técnico Carille, vários tópicos da entrevista, eles bastante chateados, e fica ameaçada a permanência do Carille no comando do Corinthians, né? Tem a questão contratual que diz... Eu acredito que, assim, para esse ano, eu sinceramente não acredito. Eu acho que o Carille vai fechar o campeonato no Corinthians, até porque ontem à noite eu estava assistindo também algumas matérias, alguns canais de TV, e porque a multa ela é regressiva. Mês a mês, né? Exatamente, mês a mês, mas ela ainda está girando em torno de 5 milhões e 600 mil, quer dizer, é muito dinheiro hoje para a situação atual do Corinthians. Então acho que ele deve fechar o ano e aí vamos ver o que é que vai acontecer. Você mesmo já disse aqui no programa que há quem diga que o técnico do Atlético Paranaense está praticamente apalavrado com o Corinthians para o ano que vem, né? O empresário do técnico do Thiago Gomes, né? Acho que é isso, do Thiago Gomes, esteve conversando com a diretoria do Corinthians. O técnico Thiago Gomes foi questionado sobre o assunto. Ele disse que o empresário dele também representa alguns jogadores que estão no Corinthians, ou seja, eles conversou sobre o assunto. Mas aonde há fumaça, há fogo. E um fato que me chama a atenção, Oswaldo, futebol local. Há uma indefinição na diretoria do ASA. Essa informação é em primeira mão aqui no programa Top Sport. Há uma indefinição na diretoria do ASA em relação à data oficial para início de trabalho do técnico Evandro Guimarães. A situação não está batendo, diretoria e técnico, em relação ao planejamento de datas. A informação Ou seja, o técnico quer começar uma data e a diretoria quer outra? Isso. A informação que eu tive hoje pela manhã, agora há pouco, é que o técnico Evandro Guimarães, ele defende a possibilidade de iniciar os trabalhos já no começo, no máximo de dezembro. Faz o seguinte, não fala data não. Já a gente vai falar, porque é exclusividade aqui do nosso Top Esporte, então não fala data não, que daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre esse assunto, agremiação esportiva da Piraquense, que não deixa de ser preocupante, né? Já começar assim,
fica difícil. O técnico fala uma língua, a direção está querendo falar outra, aí realmente fica bastante complicado. Mas eu queria dizer o seguinte, olha, antes de pedir as opiniões aqui do Eduardo Cardial e do Antônio Guimarães, a gente conversava, eu e o Guima, antes de começar o programa, e eu quero parabenizar o CSA pela vitória de ontem, grande vitória. Eu acho que foi uma vitória com cara de CSA. Não foi um grande jogo, não foi assim uma grande exibição do CSA, mas foi uma vitória com cara do CSA. DNA do CSA, de superação, de garra, de luta, de vontade, de não desistir nunca de buscar o resultado. E por tabela eu quero parabenizar o técnico Agel Fux. Eu, sinceramente, eu nunca fui fã do trabalho do Agel, mas a gente acompanhando mais de perto as atitudes, a maneira de ser, ou seja, durante o jogo, eu confesso que já venho gostando e elogiando muito o Agel como técnico. E ontem, para mim, ele foi extremamente corajoso. Corajoso. Ele perdeu os dois volantes, perdeu o João Vitor e perdeu o Dauan. E na substituição do Dauan, ele poderia muito bem, empatando o jogo, pensar o seguinte, é melhor empatar do que perder. Não. Ele tira o Dauan, coloca mais um atacante, coloca o Alexandro, traz o Ricardo Bueno um pouquinho mais para trás para vir de frente junto com o Alexandro. Gostei. Parabéns ao CSA, parabéns ao técnico Agel pela coragem e, na minha opinião, as substituições, principalmente essa, elas foram determinantes para, de repente, uma vitória do CSA. Quero ouvir vocês a respeito do jogo de ontem, CSA e Corinthians. O time do CSA não foi brilhante. O CSA não repetiu a atuação que teve contra o Flamengo, isso é fato. O time estava apagado no primeiro tempo, inclusive deixando o Corinthians ter o maior domínio de posse de bola. O Corinthians dominou o jogo com relação ao tempo. Mas isso não significa dizer nada. Em termos de chutes a gol, o CSA chutou mais. Na hora que o CSA tinha a posse de bola e na hora que chegava ao gol, chegava com mais perigo, oferecia sempre um maior perigo do que mesmo o Corinthians. O Corinthians atravessa uma fase que, se estivesse próximo à zona de rebaixamento, com o futebol que está jogando, certamente nós iríamos aqui duvidar da manutenção do Corinthians na primeira divisão, porque o time está fraco, o time está sem alma, está sem vida, você não vê a ofensividade no Corinthians. Não sabe atacar, né, Guimarães? Exatamente, então você não vê. E o CSA ontem parecia um pouco cansado, porque fez um grande jogo contra a equipe do Flamengo. Então, não sei, o time não teve o mesmo brilho, a mesma pegada, e seria realmente exigir muito, pouco tempo para a recuperação, que o CSA descesse em Maceió, desembarcasse em Maceió, se apresentasse e voltasse para outro grande jogo diante de um time como o Corinthians, jogando na mesma pegada. Claro, o Apodi continua sendo o grande elemento do CSA. É o elemento surpresa, que não é mais surpresa, todo mundo já conhece, mas é o cara da velocidade, é o cara das melhores jogadas, é o cara que proporciona ao CSA aquela emoção, o momento do gol. Quando o Apodi está com a bola, você sente que vai acontecer alguma coisa boa no CSA. Esse é o grande nome do momento do CSA. E também a boa presença do Ricardo Bueno. Aliás, o time tem boas peças e peças que estão se destacando, peças pontuais, que eu acredito que a manter esse ritmo o CSA não cairá. Pois é, e ontem quem jogou muito também foi o Ricardo Bueno. Jogou demais, não é só pelo gol que fez, não. Mas jogou muita bola o Ricardo Bueno ontem. E o primeiro gol do CSA, numa arrancada do Apodi, nas costas do Manuel e na frente do Fagner, fazendo a diagonal e conseguindo bater de perna direita no canto direito do goleiro Cássio, cantinho direito ali, rasteirinho, CSA fazendo 1-0. Eduardo Cardial, o detalhe desse gol é que o Corinthians tinha mais posse de bola, mas não criava, apenas mais posse de bola. E o CSA nos contra-ataques, sendo mais perigoso, mais cirúrgico, ou seja, chegando ao primeiro gol aos 25 minutos. CSA criando situações mais importantes, mais claras, mais evidentes durante a partida. E a prova maior disso é que o CSA conseguiu sair de campo com os 3 pontos. Eu diria que foi uma vitória, Oswaldo, de quem realmente queria vencer na noite de ontem. De quem jogou sem medo, de quem jogou um futebol mais para cima, um futebol mais dinâmico, um futebol querendo a todo custo conquistar os 3 pontos. Aquele Corinthians, e aí eu faço das palavras do André Sanches as minhas palavras, foi um Corinthians apático em campo. Já vem sendo. Já vem sendo apático, sem criar situações. Em relação ao que você questionou inicialmente com o Guimarães, a questão da evolução do CSA e da substituição que fez o Agel Fux, o que me chama a atenção foi a coletiva do Agel, ele explicando essa substituição. Ele disse que olhou para o relógio, determinado momento do jogo. O empate para ele não favorecia em absolutamente nada. Ele disse, eu não preciso do empate, 1 ponto não vai resolver a minha situação, eu preciso de 3 pontos.
eu vou fazer essa substituição, tirar um volante, botar um atacante, se vou para cima do Corinthians, o Corinthians já estava praticamente entregue, né, na situação, vou para cima do Corinthians, ou eu vou fazer o gol, ou vai vou tomar o gol. E aí, se tomar, pioraria a situação muito mais, mas que fazia parte do jogo. Aliás, por falar em Agel, vamos então colocar aqui a coletiva do técnico Agel Fux, do time do CSA, depois do jogo ontem. Aliás, eu quero parabenizar mais uma vez a grande massa azulina. Ontem o Rei Pelé estava bonito de ver, o Rei Pelé lotado, muita gente, torcedor azulino comprando a ideia, ou seja, indo realmente, incentivando, jogando junto com o time. Realmente foi uma grande noite ontem no estádio Rei Pelé. Nós estamos mostrando imagens aí da torcida azulina, ou seja, e essa frase aí, né, esse material que foi distribuído no Rei Pelé com a seguinte frase: eu nunca vou desistir. Quer dizer, né, se vindo de incentivo, de motivação para os jogadores, ou seja, lutarem até o fim por essa permanência. Vamos colocar a entrevista, o Pirulito José, enfim, nossos companheiros de retaguarda do programa, o técnico Agel Fux, ele que falou, lógico, depois do jogo ontem, e a vitória do CSA 2-1 no estádio Rei Pelé. Vamos acompanhar. Bom, foi um jogo muito difícil, um adversário de um calibre muito alto. O Corinthians é uma potência do futebol mundial, a gente sabia. E mudou muita coisa do CSA desde a minha estreia foi no Corinthians, lá no Gabriel. E a gente já tinha feito uma boa partida lá na minha estreia, acabamos perdendo 1-0 o gol do Wagner Love. E hoje a gente conseguiu a revanche, fazendo o nosso dever de casa. É um jogo extremamente difícil, né? Decidido no detalhe. Mas eu acho que a balança pendeu para o nosso lado a partir do momento que a gente sai ganhando o jogo de 1-0. Uma jogada muito bem trabalhada entre o Jonathan e o Apodi. Fazendo o facão por dentro, o Apodi, usando a sua velocidade, acabou batendo sem chance para o Cássio. E aí o Corinthians acaba, na única chance que teve no primeiro tempo, acabou fazendo o seu gol. Um chute muito bem dado pelo Pedrinho, que é um garoto que a gente tem um carinho muito grande, que nasceu aqui nas categorias de base do CSA, acabou fazendo gol e não comemorando, e isso mostra um respeito não só com o CSA, mas com a cidade, né, de Maceió, com o estado da Lagoas, se não esqueceu as origens dele. Então isso é muito legal no futebol e tem que ser lembrado, principalmente para a gente que é treinador. E aí o jogo ficou difícil no segundo tempo, mas a partir do momento que a gente fez uma mudança, porque o empate não interessava pra gente, até porque nós vimos de 2 derrotas seguidas, fizemos uma grande partida com o Flamengo, mas não ganhamos. A exibição foi boa, mas o resultado foi ruim. Hoje nós tivemos resultado, tivemos exibição. E com 32 minutos era hora da gente apostar. O Dauan estava com o tornozelo inchado, nós tiramos o Dauan, e essa foi a intenção. Não foi sorte, foi programado isso, para a gente colocar mais um jogador de área, o Alexandre, trazer o Jonathan Gomes um pouquinho mais para trás, fazer um 4-1-4-1. E o primeiro escanteio que a gente teve, quando o Alexandre entrou na área, ele chamou muita atenção. O Alexandre é um jogador grande, alto, forte, e aí automaticamente ele chamou muita atenção da defesa do Corinthians. E aí acabou sobrando o Bueno, que é uma característica dele, ele saltou muito bem, uma cabeçada indefensável, canto contrário do goleiro, uma bola muito bem batida pelo Celcinho. Então acho que a partir do momento que a gente apostou e teve a ambição de ganhar o jogo, e tirou um volante e foi com 4-1-4-1, não se contentando com o empate, a gente é merecedor da vitória. A gente conseguiu. Muito bem, acompanhamos aí parte, né, da coletiva do técnico Agel, e ele explicava justamente essa substituição que nós falamos aqui, que o Eduardo inclusive citava que ele chegou a falar na coletiva dele. E ele agiu realmente corretamente. O CSA terminou o jogo com o Jean Kleber e o Jonatas Gomes, o Ricardo Bueno, Alexandro, Bustamante e o Apodi, ou seja, pelos lados. Realmente foi uma substituição muito boa que acabou ajudando o time do CSA a conquistar essa bela vitória ontem. Guimarães, Eduardo, estamos mostrando aqui a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Em primeiro, o Flamengo, que ainda joga, né? Joga hoje contra o Goiás. O Palmeiras 3-0 ontem, o Palmeiras no São Paulo, Guimarães. É incrível, né? A gente esperava até um jogo mais disputado, o time do São Paulo, que briga aí pela vaga para a Libertadores da América e simplesmente esteve irreconhecível. O Palmeiras avassalador, voltando a ser o Palmeiras que todo mundo espera
dentro da competição, porque uma competição que não há disputa é realmente lamentável. O Flamengo tem 10 pontos, mas o legal é que 3, 4 equipes disputem um título e que seja um campeonato emocionante até o final, senão não tem graça. Então acho que o Palmeiras voltou a ser o Palmeiras e isso é muito bom para a competição. E o Flamengo joga com a responsabilidade e o peso de tentar manter a diferença. É verdade. Olha, e nós estamos mostrando imagens, inclusive, da vitória do Palmeiras ontem, 3-0 diante da equipe do São Paulo, o jogo lá na Arena Palmeiras. Aliás, o São Paulo é freguês do Palmeiras quando joga justamente lá na Arena Palmeiras, né? Então, tá aí os gols de ontem, de Palmeiras 3, São Paulo 0. A vitória do Palmeiras não é surpresa, mas o placar foi surpreendente, Eduardo? Foi, sobretudo pelo desempenho do São Paulo, que vinha na evolução com a chegada do Fernando Diniz e jogou um futebol muito abaixo ontem, né? Daquilo que o torcedor, que a crítica esperava, inclusive o Daniel Alves, que é um dos principais nomes da equipe do São Paulo, jogando muito abaixo do que vinha se apresentando nos últimos jogos. Muito bem, agora Atlético Mineiro e Chapecoense. Será que a Chapecoense vai aprontar ainda nessa... Já está com 21 pontos, Guimarães. A Chapecoense, de 6 pontos disputados fora de casa, ele empatou com o Fluminense e ganhou do Atlético Mineiro. Dá para sonhar ainda em alguma coisa? Não, Não? Eu não acredito nessa melhora da morte. Eu, sinceramente, acho que a Melhora Chapecoense da morte. é a melhora da morte. Está no bico do urubu há muito tempo. Não dá para você recuperar em 10 jogos tudo que você não fez. Você calcule aí que para você sair da zona de rebaixamento, você já está a 8, 9 pontos de diferença de quem está fora. Daqui a pouco a gente vai ver a matemática, a pontuação correta e a distância que está a Chapecoense do primeiro fora da zona de rebaixamento. Aí você chega à conclusão que ela está bem, está ganhando, buscando resultados, está as últimas forças, é aquele último momento do oxigênio, já se acabando, já morrendo, indo para o espaço, mas está tentando terminar de forma digna a competição, acho que é por aí o caminho. Chegar a se manter é acreditar em Papai Noel, mesmo próximo ao final de ano, eu não acredito. Muito bem, qual o próximo jogo agora, José, que nós vamos mostrar os gols? Vasco e Grêmio. O Vasco chegou a fazer 1-0, né? Mas aí o Grêmio de Renato Gaúcho virou bem, Eduardo. 3-1 em São Januário. 3-1, virou bem, fez situações. Eu tive a oportunidade hoje de acompanhar a coletiva de imprensa do Renato Gaúcho. Ele falou exatamente sobre isso. Também tive a oportunidade de ouvir o Vanderlei Luxemburgo ontem, ainda após o jogo. Sim, o Vanderlei bastante coerente, consciente do time que tem, do que foi buscar ontem nesse jogo contra o Grêmio. Queria a vitória, mas deixou bem claro que enfrentou um adversário que é muito superior ao time dele. Não é o campeonato do Vasco. Não é o campeonato, ele deixou bem claro isso ontem também, usou exatamente essas palavras, enfim. Acho que foi uma vitória normal, o Grêmio ter vencido o Vasco lá em São Januário. Ok, tá, é bom lembrar o seguinte, vitória normal na situação atual do Vasco. Do né? Vasco, situação atual. Situação atual do Vasco, porque realmente jogar em São Januário sempre foi muito difícil. Vamos então para o próximo jogo aí, Pirulito, ver quais são os gols que nós estaremos mostrando. O terceiro gol do Grêmio, a gente já falou, enfim, aqui. E o Ceará, rapaz, 2-0 dentro do Fluminense, Guimarães. Eu achei absolutamente normal. O Fluminense é outro time que está pedindo, eu quero cair, eu tô com saudade da Série B. O Fluminense está desse jeito, tá dessa maneira. E o Ceará, gente, reagiu ano passado de forma brilhante com o Lisca, com a chegada do Lisca. Parece ter encontrado o pino da grampola aí, que o time começou, o pino da grampola. O time começa a render. Que era uma preocupação nessa reta final, era o encaixe. Era o time encaixar o melhor futebol, coisa que não vinha acontecendo. O time estava jogando, mas não conseguia apresentar um bom futebol. O time começa a encaixar um bom futebol e isso é muito bom, porque a torcida começa a acreditar na manutenção do time e essa é a única briga. O Fortaleza é diferente. O Fortaleza, embora estejam mais próximos, mas o Fortaleza, pela sequência de jogos e se você for considerar dificuldades, o fator dificuldade, eu acho que o Fortaleza tem mais chance de ir para a Sul-Americana. O Fortaleza com o Rogério Ceni briga agora por uma Sul-Americana, né? E o Ceará continua brigando ali, lutando por uma permanência na Série A, como também o CSA. Olha a classificação aqui, o Guimarães falou da Chapecoense. 21 para 30, são 9 pontos. Para 30 pontos. Só faltam 10 jogos. Você imaginar que 3 já são jogos onde você descarta. Aí você tem um saldo de gols altamente negativo. É outro fator também que pode eliminar. E além disso, você tem Cruzeiro na frente dele com a situação melhor. Tem CSA na frente dele. Tá jogando mais bola do que ele. CSA na frente dele com uma situação muito melhor. Ceará reagindo. Exatamente, Ceará reagindo. Fluminense
a tradição do futebol, ainda tem uns padrinhos interessantes no futebol brasileiro. Então, com tudo isso, acho que a Chapecoense tem que se acomodar mesmo, terminar com dignidade essa competição. Aliás, se der pra gente mostrar aqui, ô Pirulito, os jogos de hoje, pra gente fechar com os palpites, tanto do Antônio Guimarães como também do Eduardo Cardial, pra gente fechar com os palpites, e esse assunto também da Série A. Guimarães, nós teremos 4 jogos hoje. Santos e Bahia. O que, é que você acha que pode pintar nesse jogo? Bahia, eu vou... Não é que eu esteja torcendo contra o Santos, é na Vila Belmiro, mas o Bahia vem numa sequência ruim. E eu, sinceramente, não acredito que o Bahia vai permanecer nessa sequência. Ele surpreende quando joga fora de casa. Ultimamente o Bahia tem levado só pancadão. Eu espero que reaja nesse jogo contra o Santos, que seria bastante interessante, porque o Bahia está brigando diretamente pela Libertadores da América. E é muito bom ter um time nordestino na Libertadores da América. Eduardo Cardial, Santos ou Bahia? Santos. Agora, Internacional e Atlético Paranaense, Guimarães. Esse confronto aí sulista. Aí a briga de cachorro grande, briga da região, duas equipes que sempre que se encontram travam duelos muito interessantes. É um jogo equilibrado para empate. Eduardo? Inter. Aqui, a situação de momento. A fome com a vontade de comer. Botafogo e Cruzeiro. Um não dança e o outro não sai da pista. Então, é complicado você ter duas equipes numa situação complicada. Botafogo e Cruzeiro vivem momentos parecidos. O Cruzeiro tenta uma reação, reagiu com o Abel, depois levou uma pancada boa e agora tenta se manter, porque sabe que essa é a reta final. São 10 jogos, cada jogo uma decisão. Botafogo e Cruzeiro, para mim, é uma decisão. Quem perde vai ficar mais próximo à Série B. E quem vencer vai, evidentemente, se safar um pouquinho, vai se livrar da turma da mulambada. Eduardo Cardial. Olha, alguns matemáticos, eles dizem que o Botafogo tem 44,9% de chance de vencer o jogo. De vencer? De vencer. De ser empate, 29%. E do Cruzeiro vencer a partida de 26,1%. Alguns matemáticos falam isso. Sim, aí você na probabilidade. Você vai em qual percentual aí? Eu vou no empate. No empate. Muito bem. E o Rolo Corupessor? Faz mais uma vítima hoje? Goiás e Flamengo no Serra Dourada? O campeão brasileiro de 2019. Não, tá muito cedo para qualquer tipo de... O senhor fala que a Chapecoense são 9 pontos a Chapecoense e o Flamengo não é campeão. Eu não entendo conhece futebol. A gente tá falando de uma outra avaliação. De times completamente desequilibrados, que você não pode esperar muita coisa deles e instáveis na competição. Diferente de um time como o Flamengo. O Flamengo tem um detalhe que você precisa analisar. Daqui para frente, todo mundo vai querer vencer o Flamengo, todo mundo vai querer complicar a situação do Flamengo. E o Flamengo pesa contra o Flamengo, a reta final é a ansiedade. Você imagina o piloto quando faltam 2, 3 voltas para chegar ao final da corrida. Chegar é uma coisa, ultrapassar é outra. Não, é a ansiedade. A ansiedade pesa, sabe? A pressão pesa, não é? Essa coisa de você querer ser campeão, tudo isso pesa. E a gente vai saber, jogo a jogo, a situação. O Palmeiras ganhou ontem. Isso já faz pressão, é outro tipo de pressão. E a gente está falando de um Goiás. Um Goiás, um time que tem a melhor campanha, pelo menos até então. Eu não sei se o Cardial tem esses números, mas o Goiás que tem a melhor campanha da segunda etapa da competição. Então não é um time qualquer. É um time que tem realmente capacidade, tem gabarito, tem qualidade. Mas é infinitamente superior. A gente sabe disso. Mas dentro de campo, o Goiás tem surpreendido equipes que a gente julga ser até de mais qualidade. Então é um jogo muito equilibrado, com o ligeiro favoritismo do Flamengo por ter todo esse elenco aí e essa campanha maravilhosa, mas não podemos desmerecer o futebol do Goiás. Então você acha que é o quê? Eu acho que dá Flamengo, mais um jogo apertado. Eduardo Cardial. Flamengo com os pés nas costas. Olha aí, Flamengo com os pés nas costas. Que coisa linda. Olha, pessoal, vamos fazer o seguinte. Diga, Oswaldo, Eduardo, rapidinho. Só em relação à Chapecoense ainda, que o Guimarães falou que a vontade de... Como foi que o Guimarães disse? O Pinto da Campola. Lá do Bico do Urubu já. Bico do Urubu. Os números que os matemáticos estão divulgando em termos de probabilidade de rebaixamento da Chapecoense é de 99,5%. O que falta para fechar o cachorro? Exatamente. Falta só avisar o coveiro. Agora, o que é que os matemáticos falam do título do Flamengo? Qual é o percentual?
Trago já. Traga no segundo bloco. Olha, vamos fazer o intervalo. Voltaremos já aqui com o segundo bloco do nosso Top Sport pela sua TV Ops, Canal 10. Estamos ao vivo na nossa página no Facebook. A gente volta já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. Você conhece Quality Mag Colchões Terapêuticos? Chega de sofrer com dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco. Saiba que o grande vilão pode ser o seu colchão. Então aproveite e durma em um colchão terapêutico da Quality Mag. Ele é indicado para quem sofre com má circulação, dormência nas pernas e mãos. Nele você terá 8 terapias que trará conforto, dentre elas densidade única progressiva, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Tudo através do poderoso controle remoto da Quality Mag. Ele fará massagem durante o seu merecido descanso. São 21 tipos de massagens. E o melhor, o controle tem um time que ao programar ele desliga sozinho. Mas atenção, o colchão da Quality Mag você não encontra em lojas, somente por esse telefone. Agende uma visita gratuita com um de nossos consultores que irão até a sua casa e fará a apresentação do colchão. Ganhe um travesseiro magnético. Quality Mag Colchões Terapêuticos tem um diferencial dos demais que existem no mercado. Ligue agora e você terá condições especiais. Temos planos para aposentados e pensionistas. Aproveite! Quality Mag Colchões Terapêuticos é o colchão do sono melhor. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso Top Sport aqui na nossa TV Ops Canal 10 e também na nossa página no Facebook ao vivo, você interagindo conosco, tá certo? Antônio Guimarães, antes da gente falar sobre os nossos patrocinadores, investidores, parceiros aqui do programa, dê uma passadinha aí na nossa live aí, Guimarães, no nosso Facebook, pra gente falar um pouco sobre os nossos amigos que estão nos acompanhando. José Antônio Moreira Bastos, está em São Paulo, está assistindo o programa. Um abraço para ele, José Antônio Moreira Bastos, São Paulo. O nosso Carlos Siqueira está nos Estados Unidos, um abraço para ele. O José Cristóvão da Silva, grande José Cristóvão da Silva, o Marcondes Montes, a Luciano da Silva também, o João Barbosa, o Fábio, enfim, o Ednelson também está assistindo o programa. Um montão de gente aqui, daqui a pouco a gente fala mais. Oswaldo, deixa eu aproveitar aqui algumas pessoas que acabaram de entrar, né? O Rocha, César Soares, César Shalom, né? Gente boa. Exatamente. E o Wellington Soares. Deixa eu aproveitar aqui o momento também, viu, Oswaldo? Estão acompanhando o programa lá em São Paulo, Ale está acompanhando o programa, Ale Santos e o Serginho Vertello, que foi jogador do Vasco, do Santo André, foi diretor do CSA e hoje trabalha representante, tem uma empresa de marketing e trabalha com várias empresas no Brasil, aqui do Nordeste sobretudo, e o Serginho também passou a ser um parceiro nosso. Sim. Né, a partir de agora. Então um abraço aí ao Serginho Vertello, ao Ale, e eles estão assistindo também a gente lá em São Paulo, além do Luciano Preguinho, também, que é agente de jogador. Muito bem, e deixa eu mandar um recado importante para você agora que está assistindo o programa. Olha, tá fazendo muito calor, gente. O que tá fazendo de calor é um negócio realmente impressionante. E nesse calor, nada melhor do que você tomar aquela água bem gelada, né? Aquela água mineral, mas só serve se for Verdes Mares, tá certo? Qualidade que fica ainda melhor. Água mineral Verdes Mares. Grupo Rafael Tenório. A confiança e qualidade que você merece. Sandálias Aventuras. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. Hoje você não precisa sair de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Aqui você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, lojistas e feirantes. Venha e conheça nossos produtos. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. E também com sandálias
personalizadas para todas as ocasiões, tá certo? E falar nisso, do Serginho, que o Eduardo mandou aí, um alô para ele, está nos assistindo, enfim, eu tenho um recadinho para lhe dar, né? Você já viu durante o intervalo o nosso VT a respeito dos colchões Quality Mag. E se você está assistindo o programa, você liga agora para esse telefone. Pegue seu telefone aí, liga agora, não perca tempo. 0800 765 5535. 0800 765 5535. Aí você diz que está assistindo o Top Sport aqui pela sua TV Ops e você vai ter um belo de um desconto. Como também você pode justamente entrar no nosso site, no www.qualitymagcolchões.com.br. E aí lá você vai ter muitas informações a respeito desse produto que é maravilhoso. Você merece, você precisa ter uma noite de sono confortável, né? Não tem coisa pior no mundo do que você ter uma noite horrível, né? O Antônio Guimarães, até um mês atrás, ele acordava todo entrevado, todo troncho, não podia nem andar direito. Bem, graças a Deus. Mas aí, resultado, comprou o colchão Quality Mag. Deu resultado, Guimarães? Comprei não, você me deu de presente. Ah, eu você é dei? modesto, é verdade. Ah, tá. Tá muito resultado, graças a Deus, Quality Mag, energia, toda hora, todo instante. O Eduardo Cardial, ele tem hérnia de disco, bico de papagaio, melhorou com colchões Quality Mag? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Nessa situação toda, eu acho que eu já estaria no auxílio doença do INSS. Mas não precisa aí não. Quality Mag resolve parte do problema, tá certo? Agora, o grande diferencial do Quality Mag é fantástico. Você deita nele. Você programa ele. Programa, massagens, umas ondas. ondas, enfim. Isso. É coisa que é fantástico. coisa do outro mundo. Fantástico, fantástico. Eu fantástico. verdadeiramente agora estou conseguindo dormir. Muito bem. Imagine, por isso que ele está dormindo demais. Tem nem vontade de acordar mais depois do Quality Mag. Agora, quem não pode dormir mesmo, Antônio Guimarães, é o CRB. Nesse jogo de sábado lá em Barueri. Olha, e não me venha com churumelas. Não me venha com essa desculpa. Jogo fora, torcida adversária. Primeiro que não tem torcida adversária, que o Oeste não tem nem torcida. E segundo, o CRB faz uma campanha maravilhosa fora de casa. É o melhor colocado da Série B fora de casa. Então o Galo tem tudo para vencer e continuar nessa luta aí, ou seja, nessa briga pelo G4. Você concorda comigo, Antônio Guimarães? É um jogo complicado porque no retrospecto entre as equipes, o Oeste tem sido sempre uma pedra no sapato do CRB. E não sou eu que estou falando, é a história que aponta que quando as equipes se encontram há sempre um equilíbrio, mas um resultado sempre com tendência para o time paulista. Infelizmente, os últimos resultados, inclusive entre as equipes, mostram isso. E daqui a pouco eu vou ter a oportunidade de mostrar isso aqui e provar, porque há todo um confronto. Mas isso não ganha jogo. Claro que não. Mas infelizmente serve como referência, né? Que é uma equipe tradicional. O CRB não tem sorte. E no futebol sabe que existe isso. Você às vezes tem sorte com determinados adversários e para outros adversários você não tem tanta sorte. Agora, eu faço uma pergunta a vocês dois, bem objetivamente. Time que quer subir, com todo respeito, em casa ou fora, vai ter que vencer o Oeste. Olha, eu costumo dizer o seguinte, você tem que pegar a tabela e projetar ela. Sim. Né? E aí eu acho que são isso que os diretores de futebol fazem. Você pega a tabela e projeta, jogo a jogo, quem você vai tirar ponto, quem você vai somar mais ponto, enfim. E você faz uma projeção para poder ter uma matemática de conseguir o acesso à permanência. Na matemática, o CRB já conseguiu essa permanência. Não tem mais risco nenhum, nada. zero. Não tem mais risco. Agora o CRB precisa projetar esse acesso dele. E aí, com todo respeito, Oswaldo, com todo respeito ao Oeste, um time como o Clube de Regatas Brasil, com a camisa que tem, com a tradição que tem e com a estrutura que o CRB tem... Que sonha em Série A. Que sonha em Série A, um empate contra o Oeste, para mim, é uma derrota do CRB. A última vitória. E em termos de tabela, também a depender dos outros resultados. Exatamente. Né? E se nós fôssemos agora... O Guimarães está com um gráfico aí. Se nós fôssemos agora analisar os números, o CRB jogando fora de casa, o CRB conquistou 26 pontos em 15 jogos. Ele é o primeiro colocado na tabela em jogos fora, ou seja, o CRB é extremamente favorito, ele como visitante. O Oeste jogando em casa é o 13º colocado. Ou seja, não é páreo para o CRB, teoricamente. Agora, na história do confronto das equipes, o CRB tem mais de 3 anos que não ganha do Oeste.
A última vitória aconteceu no dia 30 de agosto de 2016. O CRB venceu com 3-1 em casa, no estádio Rei Pelé. Os gols do CRB do Luigi, o garoto Luigi, que a gente não sabe por onde anda. O Luigi marcou 2 gols. Londrina. Ah, é, né? Então o Luigi marcou 2 gols e o outro gol do CRB... aliás, os 3 gols de Luigi. E o Felipe marcou o gol da equipe do Oeste. Então 3-1 pro placar do jogo. Agora, com relação aos últimos confrontos, CRB e Oeste, aqui está. 5 jogos que o CRB não vence o time do Oeste. Aí vamos lá. Esse ano o CRB jogando contra a equipe do Oeste, o CRB empatou. O primeiro jogo foi lá, foi no Rei Pelé, 2-2. Depois o CRB jogou em casa, perdeu o ano passado para o Oeste por 1-0. Depois jogou fora de casa, perdeu para o Oeste 2-0. Depois, novamente, em 2017, jogou com o Oeste em casa, perdeu por 1-0. E em 2017, jogou com o Oeste São Paulo, perdeu por 2-0. Então, os 5 últimos jogos, o CRB perdeu 4 e só empatou 1. Então, é o calo do CRB, chama-se Oeste. Pois é, e o CRB que fará 2 jogos fora de casa, o primeiro no sábado contra o Oeste e o próximo na terça-feira que vem, não é isso? Contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, né? O jogo de hoje torna-se... O jogo contra o Oeste, para mim, é mais, como técnico, mais Marcelo difícil. Chamusca, né? Mas eu acho que o Oeste é o time mais... para você vencer. É porque você vence toda uma história. É um time bom, mas é Oeste, bom, Guilherme, a gente lembrar o seguinte, tudo bem, a sua opinião, você acha que o jogo do Oeste é mais difícil, mas é bom lembrar que o time do Cuiabá está muito mais... muito melhor classificado do que o time do Oeste, né? Eu vejo nesses 2 confrontos que o CRB tem pela frente fora de casa... Eu acho o CRB favorito nos 2 jogos. Eu acho o CRB favorito nos 2 jogos, eu concordo com você. Porém, com uma atenção maior para o Cuiabá. Eu acho o Cuiabá mais qualificado tecnicamente. E se você parar para analisar, o Cuiabá tem um técnico que conhece o CRB como ninguém, conhece as peças do CRB. Apesar de todo mundo se conhecer na competição, já está na reta final. Mas o Marcelo Chamusca, até pouco tempo, estava dentro do CRB. Então ele sabe os prós e os contras do elenco do CRB. Ele sabe onde tirar proveito em cima, assim como ele sabe onde determinados setores ou peças que o CRB tem que possa prejudicar ele, que possa trazer uma situação indesejável para ele. Muito bem. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos para o segundo intervalo do programa e na volta o terceiro e último bloco, aí a gente vai falar muito sobre a agremiação esportiva Arapiraquense. E o Eduardo Cardial que trouxe uma notícia no começo do programa com exclusividade de que o técnico Evandro Guimarães e direção do Asa não estão falando a mesma língua com relação ao início do trabalho. O Eduardo vai destrinchar melhor toda essa situação e quando finalmente o Asa deverá iniciar a sua preparação. Diga e quem está te mandando um abraço é o ex-zagueiro Saulo. Grande Saulo. Está assistindo o programa, grande zagueirão, Saulo. Exatamente, Saulo que jogou no CRB aqui em Alagoas, né? Jogou no CRB, principalmente CRB e Corinthians Alagoano, né? Ou seja, 2 times, mas jogou em outros times aqui do nosso futebol. Vamos para o intervalo, é rapidinho, a gente volta já para o terceiro e último bloco do nosso Top Esporte aqui pela nossa TV UPS, Canal 10. Aguarde aí. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas. É a Loja Carajás. Para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você.
Você conhece Quality Mag Colchões Terapêuticos? Chega de sofrer com dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco. Saiba que o grande vilão pode ser o seu colchão. Então aproveite e durma em um colchão terapêutico da Quality Mag. Ele é indicado para quem sofre com má circulação, dormência nas pernas e mãos. Nele você terá 8 terapias que trará conforto, dentre elas densidade única progressiva, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Tudo através do poderoso controle remoto da Quality Mag. Ele fará massagem durante o seu merecido descanso. São 21 tipos de massagens. E o melhor, o controle tem um time que ao programar ele desliga sozinho. Mas atenção, o colchão da Quality Mag você não encontra em lojas, somente por esse telefone. Agende uma visita gratuita com um de nossos consultores que irão até a sua casa e fará a apresentação do colchão. Ganhe um travesseiro magnético. Quality Mag Colchões Terapêuticos tem um diferencial dos demais que existem no mercado. Ligue agora e você terá condições especiais. Temos planos para aposentados e pensionistas. Aproveite! Quality Mag Colchões Terapêuticos é o colchão do sono melhor. Muito bem, pessoal, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do nosso Top Esporte ao vivo aqui na nossa TV Ops e também através da nossa página no Facebook. Deixa eu mandar um abraço aqui para 2 amigos nossos que estão assistindo o programa, o Adaelson Vilela, que está assistindo o nosso Top Esporte, e também o meu amigo, companheiro de Centro Esportivo Alagoano, jogamos juntos por muitos anos no CSA, o ex-goleiro Filho, grande Filho, que tá assistindo também o programa Top Esporte. O Filho tem uma escolinha de goleiros, enfim, e o Filho realmente é gente da melhor qualidade. Veio do Palmeiras do Bom Parto. Você se lembra, Eduardo, do Palmeiras do Bom Parto? Do Palmeiras do Bom Parto. Pois é, exatamente. Quem levou o Filho pro CSA foi o Nel. O grande Nel, que não é o Messias Costa, tá certo? O Nel, que era uma pessoa que trabalhava também no futebol. Grande Deixa Filho, eu aproveitar e ver o Oswaldo aqui pra também. Você falou do Adaelson Vilela. Deixa eu mandar um abraço pro Adaelson Vilela. Eu tô em débito com o Adaelson, inclusive tá me cobrando aqui através das redes sociais. Eu vou marcar com você, Adaelson, pra gente... Aquela corridinha de 10 quilômetros. É corridinha de 10 quilômetros. Sim. Não, aí não. É melhor você não pagar essa dívida com a Adaelson. Por que não pagar? Porque eu prefiro, eu quero contar com você por muito tempo aqui no nosso... Tá, eu quero mandar um abraço ao Filho também, porque esse eu lembro que jogava. O outro Filho só enganava. Muito bem. O Filho sabe que eu dei muito bicho a ele. Olha, deixa eu mandar aqui um recadinho pra você. Olha, nesse calor, meu irmão, o que tá fazendo de calor é um negócio impressionante. E eu fico sempre hidratando o meu corpo. Você tem que se hidratar, meu irmão. Nesse calor, você tem sempre que estar tomando água. Agora, não é qualquer água, não. Tem que ser água com qualidade. Água mineral Verdes Mares. Nada melhor do que você comprar, você beber uma água mineral Verdes Mares. E com a garantia e qualidade que fica ainda melhor do grupo Rafael Tenório. Vou mandar um recadinho também para você das sandálias Aventura. Pois é, você não precisa mais sair de Arapiraca para revender produtos, ou seja, as sandálias Aventura. Isso aí serve para os nossos amigos feirantes, donos de supermercados, enfim, de lojistas. E você também pode, inclusive, encomendar as suas sandálias personalizadas. É verdade, sandálias Aventura. Muito bem, um abraço aí para todos lá das sandálias Aventura, e em especial o nosso amigo Anderson. E também vamos falar desse colchão que está sendo um verdadeiro sucesso, Quality Mag. Pois é, você que está assistindo o programa, você ligue agora para esse número. Ligue agora, pega o seu telefone, não perca tempo não perca tempo, 0800 765 5535, 0800 765 5535. Você disse que está assistindo o nosso programa Top Sport e aí você vai ter um excelente desconto. Você quer ter mais informações a respeito dos colchões Quality Mag? Como ele funciona, os benefícios para a sua saúde, uma noite excelente de sono, você também pode acessar o nosso site, o www.qualitymagcolchões.com.br. Olha, vamos então trazer um assunto aqui que é a Copa Alagoas. Ontem aconteceu a reunião do Conselho Arbitral na sede da Federação Alagoana de Futebol. E a competição provavelmente deverá começar no dia 3 de janeiro. 3 de janeiro. Agora, já começa com um super jogo, um grande clássico, o clássico maior do interior. Asa e CSE estarão se enfrentando, ou seja, aqui no estádio Coraci da Mata Fonseca. E um fato que eu achei legal, Guimarães, além dessa competição dar uma vaga para a Série D de 2021, o que é que acontece? A terceira vaga da Copa do Brasil será decidida entre o terceiro colocado do estadual e o campeão da Copa Alagoas.
Então eu acho que é mais uma motivação, é mais um motivo para que os clubes eles encarem realmente com bastante seriedade essa competição, Guilherme. Então, como é que ficaria? Não é o campeão que vai ter uma vaga? Não, entenda. O campeão da Copa Alagoas... Tem uma vaga. Tem uma vaga na Série D de 2021. Excelente. Então, acho que é uma motivação. Mas como a Alagoas tem 3 vagas na Copa do Brasil para 2021, o regulamento até o ano passado era o seguinte... o terceiro e o quarto colocado do campeonato, eles decidiam uma vaga, que era a terceira vaga da Copa do Brasil. O campeão tinha uma vaga, o vice tinha uma vaga, Copa do Brasil. E aí, terceiro e quarto colocado decidiam uma vaga da Copa do Brasil. Só que agora não vai ser mais assim. O time que terminar em terceiro lugar no geral do Campeonato Alagoano, ele vai decidir a vaga da Copa do Brasil de 2021, a terceira vaga, com o campeão da Copa Alagoas. Então, o time que conquistar a Copa Alagoas, ele poderá estar conquistando uma vaga para a Série D 2021 e uma vaga para a Copa do Brasil em 2021. Motiva substancialmente, motiva bastante as equipes. Interessante essa preparação e eu não entendo porque esse desencontro entre comissão técnica, daqui a pouco o Cardeal vai trazer mais detalhes, comissão técnica e diretoria de clube, porque eu entendo da seguinte forma, se você contrata um profissional para comandar determinada área, você tem que observar com aquele profissional quais são as necessidades, quais são as prioridades e o que é importante para você atingir, alcançar os objetivos. Não basta só você contratar um profissional, o clube tem que ter metas. E não é o presidente, não é o dirigente que vai estabelecer essas metas. Você contrata um técnico, você pode determinar, eu quero chegar. A meta é essa. Mas quem vai alcançar estas metas são as pessoas qualificadas que você coloca nas posições, em cada setor. Então, se eu coloco alguém no departamento médico, eu quero atingir determinada meta. Se eu coloco alguém no departamento comercial, eu quero atingir... Eu vou cobrar dessas pessoas... essas metas, chegada dessas metas. Agora, eu não posso dizer a essa pessoa assim, olha, para você trabalhar, você vai ter que tirar isso aqui, você vai ter que fazer isso aqui. Não, eu tenho que deixar a pessoa à vontade. Ela que vai me dizer. Ela vai trazer para mim as necessidades, as prioridades, aquilo que ela necessita para que possa alcançar as metas estabelecidas pelo clube. Agora, quando eu começo a determinar, eu que não entendo muita coisa, começo a determinar de uma pessoa que entende... olha, você não vai fazer dessa forma porque eu acho que tem que ser assim. Você não vai fazer desse jeito porque eu acho que tem que ser assim. Eu já começo a limitar o trabalho dessa pessoa. É esse o entendimento que tem que colocar. Eu não posso limitar. Para eu limitar, significa dizer que eu não tenho estas metas em mente. Eu tenho um ajuste financeiro que me preocupa e que não dá para alcançar a meta. Então vou fazer um trabalho meia boca. Eu estou falando isso e falo assim, lamentando, porque o objetivo nosso é que as equipes cheguem e atinjam o sucesso que a gente imagina. Então, agora, para isso, é preciso dar aos profissionais tranquilidade e liberdade para o trabalho. Então, já que nós estamos falando da agremiação esportiva da Piraquense, Eduardo Cardial, o que está acontecendo, então, na verdade? Porque o técnico já está contratado, Evandro Guimarães. E aí, qual seria o impasse? Com relação à data de início da preparação, é isso? Exatamente isso. Eu mantive o contato hoje até com o presidente do ASA, Moisés Machado, não consegui, ele já veio uma consulta médica, mas aí eu fiz outros contatos com pessoas ligadas à diretoria e com o próprio Evandro Guimarães. O fato é o seguinte, o Evandro ele trabalha com a possibilidade desse início da competição, de trabalho de pré-temporada, já ser no início de dezembro, no máximo. Iniciando dezembro. No mínimo 30 dias. 30 né? dias dia antes. 3 de janeiro o Asa deverá estar jogando contra o CSE, né? 30 dias antes, ou seja, pelo menos 30 dias antes. Essa é a intenção do Evandro. Se puder ser antes disso, com uma margem maior de tempo, melhor. O que não vai ser. O que é que pensa a direção do ASA? A informação que eu obtive hoje junto a uma pessoa da diretoria, não o presidente. Que o ASA lançou uma proposta em um determinado contato com o Evandro para que a apresentação fosse o início dos trabalhos oficiais fosse a partir em meados de dezembro, ou seja, em meados de dezembro é o final... 15 de dezembro, na segunda quinzena de dezembro. Na segunda quinzena, o que é horrível, porque você vai ter 15 dias de preparação cheio. E que você não tem, porque vem tem Natal e vem Ano Novo. Exatamente. Vem Natal e vem Ano Novo. Então, o Evandro Guimarães, no caso, ele pensa 30 dias fechado.
30 dias. Já não são suficientes. O que já não é tão suficiente assim, mas é o Exatamente. básico. Agora, você sabe o que é que eu fico pensando de tudo isso? Eu vejo só uma questão. O porquê de estar existindo esse impasse. Diretoria quer uma data, comissão técnica quer outra. Eu só vejo essa razão. Financeira. É a questão financeira O que aspecto pesa. financeiro. Inclusive Porque em se relação aos começar- jogadores, viu, Se Oswaldo? começar no comecinho de dezembro, um exemplo, começar no comecinho de dezembro, o Asa, praticamente no começo do Campeonato Alagoano, o Asa já terá uma responsabilidade de cumprir com os seus profissionais, no mínimo 2 folhas. Porque teria no começo de janeiro a folha de dezembro e teria no começo de fevereiro a folha de janeiro. Então, eu acho que o impasse está acontecendo pelo aspecto financeiro. Ainda tem mais uma situação aí, que você tem a questão dos, entre aspas, 12 avos e os avos, né? Os décimo. De décimo, de tudo isso. Agora, eu me lembro que você trouxe uma informação aqui, o Guimarães há de se lembrar também. Quando você trouxe a informação de que entre Asa e Evandro Guimarães praticamente estava tudo acertado, e você frisou o seguinte: não está batido o martelo, não é questão financeira. Todos nós nos lembramos disso aqui. Você disse o seguinte: alguns detalhes apenas. Porque esse detalhe também não foi conversado quando houve o contato para a contratação desse profissional. O próprio Evandro Guimarães, quando eu falei aqui que a questão do Asa com o Evandro não seria financeira, porque quando eu mantive contato antes do Asa oficializar o Evandro Guimarães, o próprio Evandro, ele me adiantou isso. Ele disse: Cardeal, estamos apalavrados, está tudo muito bem encaminhado e eu já te adianto uma situação. O problema não é financeiro. O problema não é financeiro. A questão financeira já estamos todos resolvidos. O Evandro. Só que Mas não era para ter sido conversado também, isso, Guimarães? Por também. exemplo, no E momento aí eu acho que que você... a falha é dos dois. No momento que você Deveria é ter contratado... sido, deveria ter sido. Essas amarras você faz antes de você... Porque às vezes você tem... financeiramente tá legal, tá jóia, tá uma maravilha. Você tá me oferecendo o mundo. Beleza pura, eu concordo. Mas o técnico, ele gosta de ter liberdade para trabalhar. Por exemplo, você jamais vai impor a um Givanildo Oliveira uma situação de trabalho, porque ele já chega com o kit pronto, com o barraco armado. E se não for do jeito que ele quer, eu digo isso porque eu já, na época, fazia reportagem, tanto no CRB quanto no CSA, eu tive a oportunidade de ter, e aí é um aprendizado você trabalhar com um profissional como o Givanildo Oliveira. E o Givanildo Oliveira, a gente sabe as características e sabe que ele se impõe como técnico. Não, mas eu não penso dessa forma, o problema é seu, meu irmão. Se vire. Eu quero desse jeito, é desse jeito que tem que ser. O Givanildo é assim, ele se impõe. Aliás, eu acho que grandes profissionais pensam da seguinte forma: eu vou fazer o meu trabalho, vou ser cobrado pelo trabalho. E na hora que eu tiver, botar um time em campo com 15 dias de trabalho, com 15 dias de preparação, Não der resultado, e não der cobrado resultado, será ele. o torcedor vai chamar o cara de burro, de jumento, de filho de uma égua. Vai pedir a cabeça não é? dele. Então, por isso que o cara tem que dizer: não, nego velho, não é assim não. Você é o presidente, mas aqui quem manda sou eu. Se não serve pra você, tchau e bênção. Até mais. Cada um no seu quadrado. Exato. Eu penso Exatamente. assim, eu acho que a partir do momento, eu penso assim, e se realmente, não estou duvidando da informação do Cardeal, veja só como é que eu estou colocando. Se realmente está existindo esse impasse, para mim é a primeira grande falha do trabalho. É a primeira grande falha que não, né? Exatamente, vamos torcer que não. Mas é a primeira grande falha do planejamento. Agora... E explico por quê. Eu sou, por exemplo, o Evandro Guimarães. O Antônio Guimarães é o presidente do Asa, você é o diretor do Asa. Vocês entram em contato comigo. E nós estamos conversando sobre um projeto, sobre um trabalho para o ano que vem. Claro que eu, como técnico, eu como profissional, eu faço essa pergunta a vocês. Me fala uma coisa aqui. Vocês estão pretendendo iniciar esse trabalho a partir de que dia? Qual data? Não, a gente só pode iniciar a partir do dia 15 de dezembro em diante por questões financeiras, que vai diminuir custos pra gente e tal. Aí cabe a mim, como profissional, aceitar ou não, porque eu tenho que ver o que é que vai ser bom pra mim e quanto eu vou ser cobrado lá na frente. Por quê? Eu vou me apresentar dia 15, com Natal e Ano dentro desse período, e dia 3 eu já tenho uma competição, porque, gente, não pensem que é diferente, não. Essa Copa Alagoas tem que ser encarada com muita seriedade, porque se você não conquistar essa Copa Alagoas, no Campeonato Alagoano, serão mais 6 times brigando somente por uma vaga de Série D. Para você correr o risco de ficar sem calendário, é muito grande de novo. Então, o Asa tem que encarar essa Copa Alagoas como a Copa do Mundo. Vocês concordam comigo?
O pensamento tem que ser esse, Oswaldo. Se não for Pois esse, é. não adianta. Tem que ser esse. Agora, a confirmação dessa indefinição, da data, que nesses contatos entre técnico e diretoria está acontecendo, veio de dentro da diretoria do ASA, não vou dizer aqui o nome por uma questão de ética, mas eu de dentro da diretoria do ASA, a mim hoje ao telefone, por volta de 13 horas, hoje, no contato que eu fiz, liguei para o presidente, ele estava em uma consulta médica, eu não pude falar com ele, para confirmar a informação, mas depois liguei no Evandro Guimarães, que me confirmou a informação. Perguntei se ele já tinha data para chegar aqui em Anapiraca, ele disse que não, que estava conversando com a diretoria do ASA, mas que a diretoria pensava no trabalho em meados ao mês de dezembro, o que ele achava que não poderia ser, tinha que Ou ser seja, antes. resumindo, a diretoria quer uma data, ele quer outra. Exatamente. Bom, De chegamos... todo jeito, Ah. todo jeito, cá pra nós. Você já está dando um discurso para o profissional caso ele não consiga ter sucesso na competição. Concordo. Não é? Você dá um discurso. Deixa eu abraçar aqui antes de terminar Sim. o programa ao Luciano Mata, ao Alan Jones, ao André Moreira, Ulisses Sabino, Otávio Valério, que deve ser o nosso querido Otávio, o Rafael Ferreira, o André Moreira Guima, esse programa é show, não perca um dia, ao Clóvis José Barbosa, o Paulo Soares também, o Oséias Júnior, todo mundo, o Diacis Lima, querido Diacis Lima. Grande Diacis. É, o Paulo Soares é advogado, e o Jackson Florentino de Oliveira, que Valeu, tá legal. Guimarães, até amanhã, viu? um abraço, foi um prazer lhe ver. Viu? Aliás, Psicólogo Oswaldo Barbosa. Psicólogo. Aí é nas entrelinhas. Não me venha com churumelo. Aliás, eu quero dizer o seguinte, desde já eu quero adiantar aos senhores aqui que amanhã o nosso Antônio Guimarães vai estar... Não, viaja na segunda. Você Rapaz, quer... amanhã, tenha calma, amanhã o Antônio Guimarães vai estar se despedindo momentaneamente do nosso Top Sport. Porque amanhã é sexta-feira, aí nós vamos fazer o programa amanhã. Mas na segunda-feira, o Antônio Guimarães já não vai estar aqui no período de 30 dias, porque ele vai tirar férias, né? E o Antônio Guimarães é chique. Gente, chique é outra coisa, né? Eu, quando tiro férias, eu faço os esforços, olha o suor Chorão, danado, rapaz. pra ir pra Maceió. Chorão visitar não os morreu. netos e os Chorão filhos. não morreu. Antônio Guimarães vai passar 30 dias em Lisboa, meu amigo. É. Vai pra Oswaldinho. Europa. E é bom deixar É bem mole claro ou não que é? geralmente se tira férias com 30 dias. É, Nós começamos o trabalho aqui na TV Ops no dia 7. ele já ganhou férias. Vamos fazer 30 dias ainda, Já mas ele já ganhou está em férias. férias. Antes de Exatamente. iniciar o programa, tinha programado as Aliás, férias. com um ano, né? Você pregou um ano, né? Ele Ficarei vai fazer com um mês. saudades. Mandarei. Mas Tirarei vamos uma fazer o foto seguinte, do Estádio da Vamos Luz. fazer o seguinte, momento emoção amanhã. Vai ser um chororô só nesse estúdio aqui. Tá certo? Bolo com Guaraná. O senhor que tem que trazer, que o Eu senhor vai não, ficar pô. 30 dias longe da O gente. senhor que tá com Não, saudade. o senhor que vai ficar com saudade da gente lá, rapaz. Bom, pessoal, ponto final no nosso programa de hoje, o nosso Top Sport, agradecendo muito aos nossos assinantes, aos nossos amigos internautas, e se Deus quiser, estaremos de volta amanhã com mais um Top Sport, sempre em nome da Água Mineral Verdes Mares, Sandálias Aventura, Colchões Quality Mag e também da nossa GB Multimarcas. Um abraço do nosso Guilherme Barros. Voltaremos amanhã e você já sabe, onde você estiver, sinta-se abraçado. Tchau, galera!